Oi, meu nome é Laura e nesse vídeo eu vou te contar as 10 melhores leituras que eu fiz no ano de 2025. No total eu li 40 livros e eu trouxe aqui um quarto, 10 melhores. No total eu quis trazer 13 que eu gostei muito, mas esses 10 são realmente assim a elite, sabe? Os melhores dos melhores, os que eu mais gostei. E eu acho que eu trouxe para essa lista principalmente aqueles que mais ficaram comigo, sabe? Aquelas leituras que você faz e você continua lembrando delas, e às vezes você vê uma coisa e você lembra desse livro. Então, aqui temos realmente, assim, os melhores. Eu vou começar pelo 10º, que foi desses todos o que eu menos gostei. Mas antes, eu queria fazer uma menção honrosa aqui a um livro que eu não sei se eu posso considerar um livro, tanto que, se eu fosse considerar, eu teria lido 41, digamos assim, que foi um audiobook que eu ouvi na Audible, que se chama Onde Está a Agatha Christie. Ele foi muito, muito, muito bom. Mas como eu não consegui achar informações sobre ele como livro em nenhum outro lugar, eu tenho a impressão de que a Audible só criou mesmo, assim, esse audiolivro, mas é como se fosse não fosse um audiolivro, porque ele foi criado para ser só em áudio e não um livro. Então, eu fiquei na dúvida se ele contava como livro, não coloquei na lista. E aqui nós temos ele como menção honrosa. Então, ele vai falar sobre um período que aconteceu de verdade, que foram alguns dias em que a autora Agatha Christie ficou desaparecida, ninguém sabia o que estava acontecendo. E eles criam uma ficção em cima disso, e que eu fiquei assim, gente, obcecada. Enquanto eu não parei, não terminou, eu não parava de ouvir. E eu adoro audiolivro pra fazer coisa de casa, né? Então, assim, tipo, dobrei roupa, lavei louça, fiz tudo ouvindo esse audiobook. Então, eu adorei. Fica aqui uma recomendação. Se você tem a assinatura da Audible, vale muito a pena. Falando do nosso 10º lugar, que ficou com O Homem Bicentenário, do Isaac Asimov. Eu não tenho ele físico aqui, porque eu peguei emprestado com o meu irmão, de 10 anos, que leu esse livro. Então, assim, gente, se o meu irmão de 10 anos leu, você não vai conseguir ler. Ele é um livro bem antigo, como todos os livros do Isaac Asimov, então, se eu não me engano, ele é de 76. E ele vai contar pra gente a história do Andrew, que é um robô. Então, ele foi comprado por uma família e ele acaba desenvolvendo uma inteligência artificial tão boa que ele começa a se autoprogramar para aprender novas coisas. Então, ele sabe fazer tudo. Principalmente, ele tem uma aptidão muito grande para esculpir madeira e ele vai se tornando cada vez mais inteligente, 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 ao ponto de que ele quer se tornar humano. E aqui a gente vai viver justamente esse embate de até que ponto a inteligência artificial consegue se aproximar da vida humana, né? Então, o Andrew, ele tem a capacidade de raciocinar como um ser humano, andar como um ser humano. Ele tem tudo que um ser humano tem, mas ele tá ali na luta de ser visto como um ser humano. A própria família de onde ele vem, a família que comprou ele e na qual ele trabalhou a vida inteira, trata ele como um ser humano. Eles abrem uma conta para ele no banco, eles dão um nome para ele, eles inclusive incentivam que ele tenha essa autonomia, mas a sociedade ainda não tá pronta para ver um robô se tornando um pseudo-humano. Então, a gente acompanha muito o Andrew nessa jornada de inteligência artificial. Tem um filme também que eu não assisti, mas dizem que é muito bom, desse livro. Então, em nono lugar, temos esse eu tenho físico aqui, faz parte de uma coleção dos livros que eu tenho do Arsène Lupin, que é Arsène Lupin contra Sherlock Holmes, isso mesmo, Sherlock Holmes, não é Sherlock Holmes. Então, o Arsène Lupin, caso você não tenha lido nenhum livro dele, né, tem a série na Netflix, e só para contextualizar, ali na série, a gente tem um homem real, né, dentro da série, que se inspira num personagem fictício que é o Arsène Lupin. E esses livros existiram de verdade. Então, né, como eu disse, tem aqui aí os livros do Arsène Lupin, escritos pelo Maurice Leblanc. Então, ele cria esse personagem, né, que é um cara ali que é um ladrão de casaca. Tanto que o primeiro livro se chama Arsène Lupin, Ladrão de Casaca. Então, ele é aquele cara que ele é completamente elegante nos crimes que ele comete. Então, ninguém consegue pegar ele. Às vezes ele até é preso, mas ele consegue sempre se safar dessa. E é isso, ele é um gentleman, ele é um querido, ele é, assim, um cara extremamente chique, que é um ladrão. Então, nesse livro aqui, que é o terceiro, a gente acompanha ele tentando ser pego, quer dizer, tentando fugir do Sherlock Holmes. E aí, como o Maurice Leblanc não podia usar o nome do Sherlock Holmes, ele cria esse personagem, que é o Sherlock Holmes, que é basicamente, gente, assim, o Sherlock Holmes, só que como ele não podia usar o nome, ele usa esse nome aqui. E a gente vai acompanhar durante várias histórias, dentro desse livro, o Arsène Lupin simplesmente passando Sherlock Holmes
pra trás e, enfim, fazendo ele de bobo. Então é um livro muito divertido. Ele tem esse caráter meio de mistério, né, porque a gente vai acompanhar ali o Arsène Lupin fazendo as maluquices dele, os crimes dele. E é muito engraçado, assim, porque quando a gente acha que vão pegar ele, não pegam. Então, assim, eu gosto muito dos livros do Maurice Leblanc, gosto muito da série também. E como eu tava falando, né, o personagem da série que se intitula Lupin, apesar desse não ser o nome dele, né, é como se fosse o nome artístico dele, de ladrão, ele se inspira nos livros que realmente existem, que são esses aqui, os livros do Maurice Leblanc, da série Arsène Lupin. Então, essa foi minha nona recomendação. Um livro muito bom também, principalmente para você que quer conhecer esses livros mais antigos. Ele tem uma pegada meio Sherlock Holmes, meio Agatha Christie. Em oitavo lugar, temos Casamento em Dezembro. Foi um livro que eu li no Kindle. E esse eu vou recomendar com ressalvas, porque tem algumas coisas que eu não gostei nele. Mas, assim, no geral, sabe aquele livro que você continua pensando nele e que eu acho que muita gente vai gostar? Nele a gente vai acompanhar uma família. Então, a gente tem os pais e as duas filhas, que são adultas. E tudo começa quando a filha mais nova liga para os pais na madrugada, porque ela tá em outro fuso horário, para contar que ela ficou noiva. E aí ela liga para a mãe e a mãe diz assim: "Ah, minha filha, mas assim, noiva? Você tá com esse cara há um mês, assim, você já tá noiva?" A filha diz: "Não, mas ele é o amor da minha vida. A gente tá organizando o casamento, inclusive o casamento é mês que vem, em dezembro. Eu quero que vocês venham para cá, para Aspen, né, que é onde o noivo dela mora, com a família, porque eles querem casar na neve, vai ter toda essa coisa, a sogra dela já tá organizando, ela fala tudo isso pra mãe. A mãe fica um pouco preocupada, fica um pouco assim: "Ai, filha, tem certeza?" Mas enfim, e aí a filha diz assim: "Ah, deixa eu contar para o papai agora." E ela diz: "Não, seu pai tá fazendo uma caminhada." E a gente já entende que tem alguma coisa acontecendo, né, porque quem vai sair pra fazer uma caminhada 3 horas da manhã, a filha estranha também. E a mãe logo que desliga, liga pra a filha mais velha pra contar dessa situação e a gente entende que a filha mais velha é uma personagem que vai ficar, assim, completamente contra esse casamento. Ela não acredita em casamento, ela não acredita, não confia em homens, ela odeia relacionamentos, não acredita no amor. Então ela é uma médica muito frustrada com o que faz, mas que não tem coragem de admitir para a família que ela não gosta de ser médica. Então, ela é aquele típico caso da pessoa que não queria fazer medicina, mas como a nossa sociedade vê assim, os médicos como a grande profissão, a profissão mais, digamos assim, nobre que existe. Não que não seja uma profissão nobre, tá, gente? Mas assim, acho que é triste como muitas pessoas não têm essa vocação e acabam fazendo por uma pressão social a faculdade de medicina, se tornando médicos, enfim. E ela vive exatamente isso. Então, ela, por motivos não tão nobres assim, acabou se tornando médica. Ela é muito boa no que ela faz, mas ela já tá desencantada com a profissão e também ela tá desencantada com a vida, com relacionamentos. Então, quando a irmã mais nova, que ela sempre teve essa visão assim de que a irmã é ingênua, é infantil, fala que vai casar com um cara que ela tá há pouquíssimo tempo e já vai casar mês que vem, a irmã fala: "Não, então eu vou pra lá e eu vou convencer ela a não se casar." E por que que a gente vê ali que esse pai não estava em casa? Porque esses pais delas duas, eles estão divorciados e eles não tiveram coragem de contar para as filhas. Então, o que a gente vai acompanhar dentro desse livro é a filha mais velha que vai casar com um cara que ela mal conhece, do nada, assim, a filha. A mais nova, né? A mais velha que tá super frustrada e que quer impedir a irmã de se casar, e os pais que estão separados e que não têm coragem de falar isso para as filhas. Então, é um romance em todos os sentidos. A gente vai acompanhar o romance do casal que tá casando, do casal que tá separado, mas que obviamente a gente não precisa nem falar, a gente fica o tempo todo assim: "Cara, gente, vocês estão juntos há, cara, 50 anos, dorme no outro dia, é um novo dia, não tem por que separar." Então, a gente fica torcendo, né, pra ver se eles vão se reconciliar e tudo mais. E também a gente acompanha essa filha mais velha que também vai passar ali por um processo de entrar num romance. Acho que a única crítica que eu tenho a esse livro é que eu acho que ele leva pra um tom um pouco assim, adulto, digamos assim, que acho que é desnecessário. Não é muito, tanto que, assim, a cena que tem disso eu simplesmente pulei, porque eu não queria ler. Tem uma outra situação também que acontece, assim, mas não é nada gráfico. Mas eu acho que se tirasse isso, esse livro estaria, assim, lá em cima nesse ranking, porque ele é muito divertido. E eu acho que o que eu mais gostei nele foram 2 pontos, assim, assistir um romance entre pessoas mais velhas. Então, essa questão dos pais delas é muito interessante, porque eles já são casados há muitos anos, são pessoas mais velhas e tudo mais, então isso é muito interessante. E também, esse é um livro em que os casais conversam, sabe, eles resolvem as coisas conversando e isso é tão difícil de ler em livros de romance, que as pessoas simplesmente não sabem conversar, não sabem, sei lá, sabe,
resolver as coisas na base da conversa. Então, todos esses casais, eles conversam, eles resolvem as coisas. Eu acho que isso é muito legal, muito saudável. Então, assim, Casamento em Dezembro é uma super recomendação, gente. Eu adorei. É só pular as partes que são meio, né? Mas de resto, eu realmente amei esse livro e eu fico com vontade de reler. Fiquei com vontade de reler ele, assim, novamente, porque. Reler novamente? Ler novamente, porque eu fiquei apaixonada por esses personagens e tô com vontade de ler outras coisas dessa autora. Em sétimo lugar, temos um continho, assim, gente, ele é muito pequeno. Se tiver 50 páginas é muito, acho que ele tem, tipo, 36, que é o People Like Them, de uma autora que eu não conhecia antes, que se chama Minka Kent, e que vai tratar ali de uma vizinhança em que vários casais vão fazer como se fosse, assim, um tour pelas casas, com coisas gastronômicas. Então, a gente tem o primeiro casal, e aí eles vão servir drinks, e aí vão todos esses casais lá, e aí eles estão servindo drinks, e aí nos outros eles vão comer umas entradas, depois um prato principal, depois sobremesa, e vão passando pelas casas. E a gente começa a perceber, assim, que tem um casal que se destaca, porque eles têm a vida muito perfeita, eles têm, assim, eles são jovens, eles são malhados, eles são bonitos, eles são tudo, e é um livro de suspense. Então, assim, eu não vou falar muito, que como eu falei, ele é muito curtinho, mas vale muito a pena, especialmente se você quer treinar o seu inglês. Então, ele não foi traduzido para o português, ele é um livro que está disponível no Kindle Unlimited em inglês. Então, assim, é perfeito para você que quer ler uma coisa, que gosta do suspense, que quer ler uma coisa em inglês para dar aquela treinada na língua. E que eu gostei muito, porque no final eu fiquei assim, gente, genial! Muito bom. Então, a minha recomendação de People Like Them. Falando de outro livro para você treinar o seu inglês, esse se você já está num nível um pouco mais avançado, porque ele é um livro grande, eu tenho aqui In the Dark, da Laura Ann White. Gente, essa autora, assim, ela é tudo para mim. Eu já li vários livros dela que eu amei. Li também esse ano The Patient Secret, que também foi muito bom. Eu não quis colocar aqui, porque como entre os dois eu gostei mais de In the Dark, eu quis trazer ele para representar a autora aqui. Mas eu li também dela O Segredo da Empregada. Não, O Segredo da Empregada é aquele que é ruim, que é da Frida, né? Ai, não se lembra o nome, gente, mas é alguma coisa da empregada aí, que é da Laura Fann White, que é muito bom. Então, a gente tem uma escritora aí que tá arrasando nos mistérios. E nesse livro, In the Dark, ele é muito, 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 com certeza, inspirado em E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, que é o meu favorito da Agatha Christie. Então, assim, acabei gostando. Que a gente vai ter aquela situação do das pessoas presas num lugar, sabe? Então, em In the Dark, várias pessoas vão receber ali o convite para ir para esse resort que vai abrir. Então, cada um deles vai ter a sua motivação. Um deles é um jornalista que vai para cobrir, a outra é uma influencer que vai fazer uma publi desse resort, enfim. E quando eles chegam lá, a gente não é nada disso, assim, é um lugar abandonado e, obviamente, começa a morrer uma pessoa, depois outra, depois outra. A gente não sabe quem tá matando, por que que isso tá acontecendo, como que tá rolando isso. Se eu não me engano, gente, eu li esse livro em janeiro, então, assim, falar dele em dezembro, às vezes é um pouco difícil pra mim, porque ele tem bastante personagem e tal, mas se eu não me engano, a gente acompanha também um pouco da polícia tentando chegar lá e descobrir o que tá acontecendo, porque é, o avião cai, né? O avião em que eles estão cai, eles não conseguem descobrir o que que aconteceu com as pessoas que estavam nesse avião. Então, é isso, gente. Você fica assim, louco, porque você não sabe o que que tá acontecendo, quem que tá fazendo isso, quem que tá por trás disso, como que a pessoa tá arquitetando todas essas mortes, e você fica assim, desesperado. Então, se você já leu e não sobrou nenhum da Agatha Christie, In the Dark é pra você. E se você já tá num nível de inglês assim que você acha que você vai conseguir ler um livro desse, ele também está no Kindle Unlimited e é uma super recomendação. Eu acredito que, já que esse outro livro lá da empregada, que foi o único que trouxeram da Laura Ann White para o Brasil, eu acho que como ele fez muito sucesso, a gente vai ter outros livros dela sendo traduzidos e com certeza In the Dark vai ser um deles. Então, essa é a minha sexta recomendação. Em quinto lugar, temos um livro muito divertido que é Finlay Donovan, Escritora de Matar. Gente, esse livro, assim, sei lá, sabe quando você tá lendo uma coisa completamente sessão da tarde e ao mesmo tempo muito
de mistério, de suspense e tal. Então, assim, gente, é o meu gênero favorito, né? Livros de suspense, de mistério, etc. Mas esse é um livro muito divertido. Então, a gente tem a Finlay Donovan, que é uma escritora, e ela tá passando por um perrengue muito grande, que é, ela tem dois filhos pequenos, o marido simplesmente largou ela pra ficar com outra mulher, e ela não tem dinheiro. Ela é uma escritora, mas ela não tá conseguindo escrever porque ela tá passando por esse perrengue todo. O marido dela, assim, é um babaca. Essa mulher que ele tá agora é outra babaca também. E esse cara quer fazer de tudo pra tirar os filhos dela, porque ela não tem dinheiro, porque ela é uma ferrada na vida, enfim. E aí ela vai encontrar com essa agente dela para contar de uma ideia que ela tá tendo para um livro e tal, para ver se ela consegue escrever alguma coisa, conseguir um dinheiro, porque ela tá realmente desesperada. E elas se encontram num café, num restaurante, alguma coisa assim. E ela tá contando ali para essa agente dela a ideia do livro. Então, assim, ela é escritora de livros de suspense, de romance policial, enfim. Então, ela tá falando sobre uma pessoa que tá matando outra, enfim, ela vai contando sobre isso pra gente. E quando a gente sai, é, a Finlay percebe que alguém colocou um papel na, na bolsa dela, ou essa mulher. Gente, novamente, outro livro que eu li em janeiro, então assim, a memória já fica meio assim. Mas enfim, tem um papel lá de uma pessoa que quer que a Finlay mate uma pessoa pra ela. Então, é uma mulher que tem um marido não muito legal, que tá ameaçando a vida dela, então ela quer que a Finlay mate esse marido pra ela, porque com a conversa que ela ouviu ali, ela entendeu que a Finlay é uma matadora. Então, assim, ela é matadora de aluguel. Só que a a Finlay tá nesse dilema de tipo assim, cara, eu preciso muito de dinheiro, senão eu vou perder meus filhos, mas eu não sou matadora de aluguel, eu sou só uma escritora de suspenses, de mistérios e tal. E a gente vai acompanhar ela assim, nessa jornada de o que que ela vai fazer com isso, né? Que vocês imaginam já, mas eu não vou dar spoiler aqui. O que que ela vai fazer com isso? Porque ela precisa muito do dinheiro, mas ao mesmo tempo ela não mata. E aí, assim, é um livro muito divertido, muito engraçado, como eu falei, muito sessão da tarde, de uma pessoa que nunca matou ninguém, mas que precisa muito de dinheiro. Então, é isso aí. Esse é Finlay Donovan, uma escritora de matar. Então eu gostei muito. Também está no Kindle Unlimited. Então, assim, gente, vale muito a pena, tá? Outro livro do Kindle Unlimited, que é o nosso quarto lugar, é Os Crimes do Monograma. Eu entrei no Goodreads, gente, e eu fiquei boladíssima, porque esse livro tá com uma nota ruim. E eu gostei muito dele. Então pode ser que seja só uma questão minha mesmo, do meu gosto. Ele talvez não seja tão bom assim, mas ele tá aqui em quarto lugar. Então, assim, eu acho que ele é bom sim. Os Crimes do Monograma é um livro em que a gente vai acompanhar o Poirot de volta por uma pessoa que não é a Agatha Christie escrevendo. Então, eu já fiquei com o pé atrás, assim, que eu falei, ai, gente, a pessoa usando um personagem da Agatha Christie pra escrever um livro que não é da Agatha Christie, né? Mas eu acabei gostando muito dessa história. O nome da autora é Sophie Hannah. E a gente vai acompanhar o Poirot junto com o Catpool, que é esse amigo dele da polícia, tentando desvendar um crime de três corpos que aparecem em quartos diferentes de um mesmo hotel. E eles todos estão com uma abotoadura dentro da boca com as iniciais, por isso se chama os crimes do monograma. Então, essas três pessoas foram assassinadas, todas elas têm essa abotoadura na boca e eles estão tentando descobrir quem fez isso. Então, assim como os livros da Agatha Christie, a gente tem aqui um cozy mystery. Por mais que a gente tenha um livro de suspense, de investigação, não é sangrento, não é violento, não é aquela coisa que você fica assim, ai meu Deus, tiro, tripa voando. É só um crime aconteceu e eles estão tentando desvendar. Eu admito que, assim, talvez um dos motivos pelos quais eu gostei muito desse livro é que eu li ele numa viagem. Então, a gente foi pra Minas, e aí a gente estava em São João del Rei, e num dia a gente foi pra Ouro Preto. E assim, é um tempinho de viagem. Então, estávamos eu, o meu marido, que na época não era meu marido, um padre amigo nosso, e aí eles dois ficaram na frente conversando, e eu fiquei lendo atrás. Isso, tipo assim, é a melhor coisa do mundo, gente. Eu adoro andar de carro, de ônibus, qualquer coisa na estrada, lendo melhor ainda. Então, acho que tem esse efeito também. Mas assim, eu li esse livro em um dia, foi muito bom. Ele não é tão grande assim, então dá pra ler tranquilo. E eu achei maravilhoso. Então, assim, eu fiquei muito intrigada. Ao mesmo tempo, ele é um livro muito confortável, assim, nesse sentido de ser um suspense que não é pesado, não te deixa agitada, ansiosa. Então, assim, eu gostei muito. Achei que seria um crime alguém querer reescrever Poirot, mas achei que a Sophie Hannah fez esse trabalho muito bem feito. Em terceiro lugar, temos. Agora estamos no top 3. Agora o negócio aqui já é a elite. Então, temos A Espiã, da Tess Gerritsen, que é um livro em que a gente vai acompanhar a Maggie Bird, que é uma ex-agente da CIA.
que tá morando numa cidadezinha do Maine, criando galinhas. Ela tem ali a fazendinha dela, ela tem a casinha dela, ela já tem seus 70, 60 e poucos anos. E uma pessoa aparece procurando ela, e no dia seguinte essa pessoa aparece morta na entrada da casa dela. Obviamente, a polícia quer fazer perguntas de como isso aconteceu, ao mesmo tempo em que ela tenta investigar por conta própria. Tem uma policial ali, que é a Joe Thibodeau, que é, assim, sabe aquela personagem teimosa? Ao mesmo tempo que a gente gosta dela, a gente fica assim: "Cara, não se mete nisso", porque ela é só uma policial de uma cidadezinha onde nada acontece, e de repente ela tem que investigar uma coisa muito grande que envolve máfia russa e agentes da CIA e um monte de gente. Então, assim, é muito interessante de acompanhar, principalmente porque a gente tem, ao mesmo tempo, a perspectiva atual da Meg, que é essa, né, aposentada, com os seus amigos aposentados ali, que também são ex-agentes da CIA, tentando decifrar o que está acontecendo e também salvar a vida da Meg, porque essa pessoa que pegou essa pessoa lá, que colocou o corpo na entrada da casa dela, não tá querendo só matar essa pessoa, quer matar a Meg também. Então, a gente fica nesse suspense, né, de como vai ser, como a Meg vai lidar com isso, e ao mesmo tempo a gente consegue entender um pouco de como ela chegou ali, porque a gente acompanha também como que foi esse processo dela se tornar agente da CIA, de um relacionamento que ela teve, de como que o que aconteceu nessa operação pela qual ela está sendo caçada agora. Então, um livro muito bom, muito agradável. Também é, assim, acho que entra nessa categoria de cozy mystery, porque não é sangrento, não é, assim, violento demais. Não, morre umas 30 pessoas ali nele, mas, assim, não é nada absurdo. Então, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente cria uma empatia por essa personagem, a gente também fica muito ansioso para saber o que vai acontecer. Em segundo lugar, temos o que eu achei, gente. Eu achei por muito tempo que ele fosse ser o melhor desse ano. É porque o número um realmente desbancou ele, mas O Mar da Tranquilidade, da Emily St. John Mandel. Eu já tinha lido dela o Estação 11, que foi um livro que eu gostei demais. E a coisa que eu mais gostei em Estação 11 é que a Emily faz uma coisa que eu amo em livro, gente. O livro que tem isso aqui, ele me ganha. Que é aquele livro em que a gente vai acompanhar vários personagens e você fala assim, gente, o que tem a ver esse povo? E depois, no fim, você fala assim: "Cara, tem tudo a ver esse povo". Então, assim, é muito legal você ver, esse aspecto da vida, que é histórias que se cruzam, pessoas que aparentemente não têm nada em comum, mas depois você vê que tem tudo em comum, e que as histórias delas acabam influenciando uma a outra, mesmo que talvez elas nem se conheçam. Então, esse livro vai ter muito isso. Aqui, a gente tem um personagem, gente, não sei nem como explicar esse livro. Como que explica esse livro, gente? Já entendi como vou explicar. Ele tem um primeiro capítulo que se passa em 1912, o segundo em 2020, o terceiro em 2203, o quarto em 2401, o quinto volta para 2203, aí o sexto não se passa em tempo algum, o sétimo se passa em 1918, 1990 e 2008, e depois a gente tem o oitavo, que também é só basicamente juntando tudo. Então, assim, gente, a gente tem séculos diferentes, a gente séculos? Séculos, né? Séculos diferentes, personagens diferentes. Então, no primeiro a gente vai acompanhar um homem lá em 1912 que vai parar num lugar meio que assim, fugido da família, porque a família espera coisas dele que ele não quer fazer. A gente tem uma escritora que mora numa colônia lunar lá em 2200 e tanto. Então, assim, a gente tem histórias muito diferentes que vão ser unidas por viagem no tempo. E assim, gente, qualquer coisa que tiver viagem no tempo, você me dá que eu vou querer ler. Qualquer coisa. Ah, é uma série de viagem no tempo, eu vou querer assistir. Um filme de viagem no tempo, eu vou querer assistir também. Um livro sobre viagem no tempo, eu vou querer ler. Já fiz várias vezes, botar no YouTube, assim, pessoas explicando viagem no tempo, e fico ouvindo aquilo 1 milhão de vezes, porque eu amo. Se tem uma coisa que me deixa animada nessa vida, é viagem no tempo. Eu acho um tema interessantíssimo, e aqui a gente vai ter muito disso com esse livro da Emily. Então, a gente tem 4 personagens que estão em tempos diferentes, mas que vão ter a sua vida entrelaçada por uma coisa. E se eu falar qualquer coisa além disso, é, assim, spoiler. Então, se você gosta de ficção científica, se você gosta de viagem no tempo, se você confia em mim, você vai ler esse livro aqui. E vamos para o nosso top 1, que vai aparecer também num vídeo de 6 livros em 21 dias. É Um Homem Chamado Ove. Gente, o Frederick Backman, pra mim, ele é tudo. Não tenho a menor dúvida de que ele é o meu autor favorito, apesar de eu só ter lido 3 livros e 2 contos dele, ou novelas, não sei.
depende do tamanho, né. Mas dele assim, gente, ele é sensacional, ele é tudo de bom, porque ele faz você rir, ele faz você chorar, e aí você fica obcecado por esses personagens. Então, assim, não seria diferente com Um Homem Chamado Ove. Aqui a gente vai acompanhar um homem rabugento, ranzinza, triste, amargo, mas que é a melhor pessoa do mundo, entendeu? Eu queria que ele fosse, assim, meu vizinho também, sabe. Então é isso. Ele é um cara que não tem muito o que fazer, porque ele não tem mais emprego, ele mora sozinho numa casa, ele teve uma vida muito sofrida, então ele fica atazanando a vida dos vizinhos, porque não pode fazer nada, não pode passar de carro não sei aonde, não pode se botar a bicicleta não sei aonde, não pode deixar o cachorro fazer xixi não sei aonde. Então ele é, assim, odiado pela vizinhança, porque ele é chato, mas ao mesmo tempo ele ajuda todo mundo e a gente vai acompanhar um pouco da vida dele se tornando um pouco menos pior. Acho que não é spoiler eu dizer, é spoiler eu dizer, então não vou dizer, mas a gente vai acompanhar um pouco do Ove se tornando um pouco menos rabugento nessa história. É difícil, gente, porque eu não quero dar muito spoiler, mas ao mesmo tempo, assim, cara, esse autor é tudo. Então, assim, eu vou falar isso no outro vídeo lá, mas assim, eu e Caio lemos juntos, Caio, meu marido, lemos juntos e assim, a gente se acabou de chorar num local público. Então, assim, gente, esse livro dilacerou a gente. Em vários momentos a gente parava a história pra falar assim, gente, esse livro é muito engraçado. E mesmo ao mesmo tempo a gente terminou, assim, se acabando de chorar. Então não tinha como o primeiro lugar de 2025 não ir para Um Homem Chamado Ove, porque esse livro foi sensacional. Foi tudo, e eu tenho certeza que eu vou lembrar do Ove para sempre, com muito amor no coração. A gente chegou a começar a assistir o filme com o Tom Hanks, desse livro aqui, que se chama O Pior Vizinho do Mundo. Mas assim, depois que você lê um livro desse, gente, se tentar assistir um filme, não tem como. Não tem competição, não tem comparação, não tem como gostar. Então, assim, o filme é qualquer coisa, mas o livro é sensacional. Então, se você gosta de livros sobre personagens reais, se você gosta de livros que vão te fazer rir e chorar ao mesmo tempo, é isso. Frederick Backman é o autor pra você. O Homem Chamado Ove é o livro pra você. E esse canal é pra você também, porque eu gosto disso, então eu vou recomendar muitos livros que sejam nessa vibe. Então, essas foram as 10 melhores leituras que eu fiz no ano de 2025. Espero do fundo do meu coração que você tenha gostado de alguma dessas recomendações. Então, tivemos aqui, só pra gente recapitular, tá? Tivemos ficção científica, tivemos romance, tivemos de mistério, a gente teve um bocado, que é um negócio que eu gosto muito. Tivemos recomendação para você que quer começar a ler em inglês. Tivemos recomendações de livros para você que já lê em inglês. Então, assim, não faltou recomendação. Se você assina o Kindle Unlimited, você consegue ler O Homem Bicentenário. Se eu não me engano, o Arsène Lupin contra Sherlock Holmes também tem lá. Você consegue ler People Like Them, você consegue ler In the Dark, você consegue ler Finlay Donovan, uma escritora de matar, você consegue ler O Crime do Monograma. Então, assim, não faltam opções para você ler no Kindle Unlimited. Se você quiser comprar os livros físicos também, vale muito a pena. Então, essas foram as minhas recomendações e te espero no próximo vídeo.